Fala galera, beleza aí? Estamos aqui para comentar a prova da segunda fase da Unicamp 2019. Bom, como já virou tradição, prova da Unicamp, uma prova muito interpretativa, né? Uma prova trabalhosa. Ela foi bem distribuída, você tem questões um pouco mais tranquilas, né? Isso não significa fáceis, né? Um pouco mais tranquilas, questões médias e questões mais difíceis, né? Mais trabalhosas, né? Ponto de vista, a grande maioria das questões envolvia pelo menos uma interpretação de gráfico, pelo menos uma tabela, e isso você deve ter tido bastante trabalho, você deve ter demorado um pouco mais, mas espero que tenha dado tudo certo para você aí, tá? Só um comentário rápido das questões, né, para você lembrar aí pelo que você passou. A primeira questão, a questão de meio que clássica já, né, de deslocamento de equilíbrio. Ele fala da hidroxiapatita, constituinte do esmalte dos dentes, e que a formação da cárie seria um processo de dissolução da hidroxiapatita, né? Então seria, primeiro caso, você lembrar ali que se você tem a dissolução da hidroxiapatita, isso seria favorecido em condições de meio ácido, né, onde você teria um deslocamento para a direita do equilíbrio, e você teria a dissolução da hidroxiapatita, e com isso, então, ela dissolveria mais facilmente em pHs mais baixos, né? Como ele te deu ali, a cana tem um efeito maior que as frutas, tem um efeito maior que o mel, então, consequentemente, a cana teria o pH mais baixo no gráfico, certo? Segunda questão, a questão da troca do hidróxido pelo fluoreto, o que dificultaria ou impediria o deslocamento do equilíbrio para a direita, então você teria uma maior resistência da fluorapatita nesse caso, tá? Questão 2, uma questão também de interpretação de tabela. Então o cara lá te dava um experimento, ele está falando de um conservante, né? Conservante de alimento, ele mostra experimentos onde você tem que basicamente comparar os resultados experimentais com relação à condição que ele trabalhou, né? Então você teria a formulação F1, formulação F2, formulação F3. Então você poderia, por exemplo, na verdade o que ele está querendo ver é a eficiência do cloreto de sódio nesse processo de conservar os alimentos, da proliferação das bactérias ser maior ou menor ao longo do tempo. Então se você comparar a formulação 1 com a formulação 3, formulação 1 tem 2% de cloreto de sódio, formulação 3 tem 1% de cloreto de sódio. Isso mostra para você que com 1% de cloreto de sódio você tem uma proliferação maior de bactérias ao longo do tempo, o que mostra aí, né, o efeito do cloreto de sódio, a eficiência do cloreto de sódio na tentativa de impedir a proliferação das bactérias. Beleza? Uma questão comparativa, tabela, acho que sem grandes problemas, tá? Questão 3, pequeno problema, o pessoal da Unicamp deu a fórmula do ácido lático como C5H10O3, quando na verdade é C3H6O3, né? Isso não afetaria a resolução da questão, principalmente se você fosse nos pontos diretos, né? Acho que essa é uma questão mais de química ambiental do que no foco da polimerização. Ele fala da produção do dímero do ácido lático, né? Ele fala, na verdade, do polímero, né? Do PLA, mas a questão trata basicamente da dimerização. Então você teria que falar quando você vai produzir o PLA, né, o poliácido lático, como as fontes de produção, a indústria é produzida a partir, utiliza-se, né, combustíveis fósseis, como o que ele fala lá do óleo cru, e ele fala do carvão. Lembrar, né, são combustíveis fósseis, por serem combustíveis fósseis não renováveis, então tem um impacto ambiental maior, né? As equações, acredito que você iria acabar escrevendo as equações com a fórmula que ele deu, né? Então se você pensasse como ele falou aí, né, que a dimerização seria a junção de duas moléculas com a saída de uma água, acho que você acabaria utilizando a fórmula fornecida por eles, tá? Beleza? Então não invalida a questão, mas a fórmula do ácido lático não está correta, tá? Questão 4, fala para você, te dá um gráfico, né, te dá 3 gráficos na verdade, né, com relação a 3 pesticidas, ele chamou de pesticida A, pesticida B, pesticida C. Então você tem no mesmo gráfico a mortandade das células, né? São 3 experimentos e você tem a mortandade das células em presença da formulação do pesticida. Ele define lá a formulação como sendo o princípio ativo, mais o que ele chamou de adjuvantes, que são outras substâncias adicionadas ali, e a mortandade das células com princípio ativo puro. Isso para o pesticida A, para o pesticida B e para o pesticida C. Tá? O que tem que ficar mais claro aqui para a gente, que os 3 gráficos mostram,
é que a mortandade do pesticida não se deve apenas ao princípio ativo, né? Mas se deve à formulação, ou seja, os adjuvantes têm participação nessa mortandade, visto que tanto para o pesticida A, quanto para o pesticida B, quanto para o pesticida C, você tem a mortandade das células sendo maior quando elas são tratadas com a formulação em relação ao princípio ativo puro, beleza? Questão 5, uma questão item A, um cálculo de termoquímica, onde você teria que criar um sisteminha, essa foi matematicamente trabalhosa, você teria que fazer para o avocado e para a Guatemala, considerando então que proteínas e ele pede para você encontrar proteínas e carboidratos produzindo a mesma quantidade de energia, você teria que chamar, por exemplo, de X, essa quantidade de energia, tanto para o avocado quanto para a Guatemala, e Y, você teria que falar para os lipídios que são os separados, né? Então você teria que chamar isso de Y, por exemplo. Você teria que criar um sisteminha, resolver esse sistema para chegar num resultado numérico, tá? O item B é uma saponificação clássica, destacar o lipídio aí, né? Em presença de soda cáustica, formando glicerol e o sabão, sal de ácido carboxílico. Beleza? Tá? Questão 6, a questão de eletroquímica, bastante trabalhosa, principalmente o item B, né? Desafios a serem utilizados a água do mar. Ele fala da produção de um eletrodo, né? Fabricação de um eletrodo, onde ele fala de evolução de oxigênio, ReO, evolução de cloro, ReC. E ele fala da produção de eletrodo aqui na folha de respostas, especificamente o anodo, né? O ânodo, o eletrodo onde ocorre a oxidação. Utilizar a água do mar seria um desafio. Você poderia citar, por exemplo, a diminuição do pH, porque esse eletrodo funciona em pHs baixos, por exemplo, né? E aqui o item B, acho que você tem que, quero que dava mais trabalho mesmo, você teria que preencher os quadrinhos levando em conta o que é para ser produzido, né? Então, no anodo, nesse caso, você tem o carbono vítreo, então você teria os dois óxidos ali no meio, você teria que ter a camada externa de MnOx, considerando aí que o MnOx é impermeável ao cloreto, e aí nesse anodo você teria a oxidação da água, né? Produzindo O2, liberando H+ e os elétrons, beleza? Espero que tenha dado tudo certo para você, que tenha dado, fica tranquilo, né? Que consciência tranquila, que você tenha feito o melhor possível aí e tamo junto mais uma vez. Beijão, tudo de bom. Até breve, galera. Falou!